O nosso código de ética médica, ele é super, primeiro, né, ele é muito superficial, ele não acompanhou, né, a evolução da publicidade, então ele não diz especificamente o que pode ou não pode ser feito. Ele fala no âmbito geral e ele deixa aberto, né, para nossa interpretação muitas coisas. E também tem um manual de publicidade médica. Então são esses dois documentos, né, que devem guiar a nossa publicidade, né? O Código de Ética Médica e o Manual de Publicidade Médica. O Manual de Publicidade ele ainda é mais específico, ele coloca aí, ele dá nome aos bois, vamos dizer assim. O Código de Ética Médica ele é mais geral, ele até teve, né, ele foi revisto em 2019, mas ele não mudou quase nada, na verdade assim, não acompanhou a evolução que a gente teve na publicidade, né? Então, uma dúvida que muitos colegas têm é em relação ao que pode e ao que não pode ser feito. Os colegas deixam de fazer o seu marketing, né? Simplesmente porque não querem correr o risco de fazer algo que não é permitido, não querem correr o risco de vulgarizarem a profissão e acabam não fazendo nada. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? Os colegas, por medo de fazerem bobagem, por não saberem o que pode ser feito, não fazem nada. E uma outra situação que acontece é o colega não se informar, né? Ele não pega o código de ética para ler, ele não pega o manual de publicidade para ler, e ele leva como base o que outros colegas fazem para saber se pode ou não. Então, qual que é a cabeça do colega médico? Opa, se fulano tá fazendo tal coisa, isso deve poder, né? Então, eu vou fazer isso porque o fulano faz. Então, você vai começando a reproduzir o que muita gente está fazendo, achando que aquilo é certo, sem saber que você está fazendo uma bobagem e maior coisa que está ali indo contra mesmo o seu posicionamento de marca, né? Então, o que eu digo, né, é que não é porque todo mundo faz ou muita gente faz uma coisa, o fato de muita gente fazer não torna essa coisa certa, né? Tem coisas que não podem ser feitas e poucas pessoas respeitam. E isso não faz delas, né, o que eu quero dizer não é porque todo mundo faz uma coisa que aquilo pode ser feito. Então a gente tem que estar muito atento, porque é a tua responsabilidade como médico, né? De seguir o código de ética, seguir o manual de publicidade. Uma coisa que logo de cara a gente sempre recebe pergunta, né? Clara, pode ou não pode? Pode ou não pode colocar foto de antes e depois? Aí a gente sabe, né, que na medicina a gente não pode, os médicos, né, não podem colocar foto de antes e depois, mesmo você vai falar assim, caramba, mas eu conheço vários médicos que colocam. Ok, são médicos que não estão seguindo o código de ética. Não é o que a Clara acha, não, tá, gente? Aqui eu não tô dizendo o que eu acho, não. É simplesmente o que a interpretação, né, do código de ética, do manual de publicidade nos leva, né, nos direciona a não publicar fotos de antes e depois. E aí tem aquela coisa, né, poxa, mas aí tem várias outras, né, áreas na medicina que podem publicar antes e depois. Os dentistas podem publicar antes e depois. Os seus códigos de ética são diferentes do código de ética médico, né? E aí a gente entra numa euforia, porque, poxa, o dentista pode postar e eu não posso postar. Cara, isso está prejudicando porque eu não consigo mostrar o meu trabalho, não consigo concorrer de igual para igual se eu não posso demonstrar o meu trabalho. Realmente, né, isso você pode levar por esse lado da moeda. O que eu consigo, né, o que eu gosto de interpretar dessa forma é o quê? Quando você põe uma foto de antes e depois, seja nas áreas, né, que isso comporta, né? Dermatologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular. Eu vou te responder, Daisy. Nessas áreas, né, que cabem antes e depois, quando você coloca um antes e depois, gente, você tá ali assegurando um resultado parecido com aquele. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já fez preenchimento, por exemplo, num paciente, gastou 3 seringas para preencher um paciente, você fez a foto de antes, fez a foto de depois, aí você montou aquela foto, né, fez aquela montagem, e você viu um resultado muito sutil. Porque a gente sabe que isso acontece, né? Tem pacientes que por uma questão de pele mesmo, você coloca 2 ml, caramba, faz um puta resultado. Tem pacientes que você coloca 10 ml, que você fala, caramba,
não deu pra ver, assim, não foi tão expressivo esse resultado. Aí eu quero saber com você, quando você faz essa montagem e percebe que não foi tão expressivo o resultado, você postaria essa foto como antes e depois no seu perfil? Você faria publicidade dessa foto? Muito provavelmente você vai me dizer assim, ah não, Clara, porque aqui não tá mostrando, né, como, né, o resultado pode vir. Você vai postar antes e depois, você quer postar, daquele resultado ultra mega exuberante, né? Que usou 2 ml e parece que fez uma cirurgia facial, de tão bom que foi o resultado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você vai e posta um resultado de antes e depois, você está dizendo para as pessoas que te seguem, você está dizendo para os seus, né, para sua audiência, que você pode proporcionar para ele aquele resultado também. E isso, gente, muitas vezes é um super problema, porque o paciente chega até você com uma expectativa totalmente irreal. Ele chega com uma expectativa que você vai transformar, né, o que para ele é uma dor, o que para ele incomoda, porque você já mostrou para ele na rede social uma série de antes e depois que você fez essas mudanças. Só que a medicina, ela não é uma matemática. A gente não consegue prometer que o resultado de uma pessoa vai se repetir em outra pessoa. Eu lembro, quem é dermato aqui e cirurgião plástico vai lembrar que teve uma época que viralizou uma foto de uma mulher, um antes e depois, né, de uma mulher que tinha feito Sculptra. E aí a foto, nossa senhora, todo mundo postou e postou e repostou. Você não via um dermato, um cirurgião plástico que não usou aquela foto, né, pra fazer publicidade. Naquela época, gente, eu queria gritar para todos os cantos o tiro no pé que a gente estava dando. Por quê? Era um antes e depois muito significativo, né? A pessoa antes tinha muita flacidez, era muito feia a pele da pessoa, né? A qualidade ali daquela pele. E o depois era uma paciente que parecia filha daquela primeira paciente, de tanto resultado que teve. Foi um resultado muito expressivo, um resultado maravilhoso. E dizia, né, em todos os posts, que aquilo era o resultado do Sculptra. Só que naquela ocasião, parece, né, que esse caso foi apresentado num congresso e que foi mostrado, né, no histórico ali de tratamento, que a paciente tinha feito, eu não vou lembrar agora exatamente quanto, mas algo em torno de 18 sessões de Sculptra. Era uma quantidade absurda de sessões que tinham sido feitas na paciente. Se a gente considerar que uma sessão de Sculptra vai ser, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, você imagina quanto que são 18 sessões. Só você fazer um cálculo bem rápido aí. Então, eu defendia, né, para quem eu podia, que era um tiro no pé, colocar aquela foto, né, de antes e depois do Sculptra com um resultado maravilhoso, porque naquela situação a paciente tinha gastado mais do que o valor de um carro popular no rosto dela fazendo um Sculptra. Se você coloca no antes e depois dizendo que o Sculptra te dá aquele resultado, o paciente vai chegar para você e falar assim, doutor, eu quero esse resultado aqui, olha que maravilha, eu quero ficar assim, eu quero fazer uma sessão e chegar nesse resultado. Você vai ter dado um grande tiro no seu pé, porque você vai falar para ele o que? Não, olha, a gente precisa fazer 20 sessões, 15 sessões para chegar nesse resultado. O paciente não vai fazer e ele vai ficar chateado que você não consegue oferecer para ele o resultado que ele esperava. Então a gente tem que tomar muito cuidado com desejar, querer colocar antes e depois. Eu sou médica, dentro da medicina a gente não pode, né, pelo nosso código de ética. Se você que está aí assistindo, por exemplo, se você for odonto, é completamente diferente, né? O dentista pode colocar antes e depois, e aí para você, o seu pensamento vai ser diferente disso, mas ainda podendo colocar foto de antes e depois, eu, sinceramente, aí é a opinião da Clara, né? A opinião da Clara do Descomplique. Eu acho um tiro no pé colocar antes e depois, simplesmente porque a gente não consegue prometer aquele resultado. E aí você vai ter elevado as expectativas do seu paciente e você pode não conseguir alcançar essas expectativas. Então, se a gente puder nivelar, não é nivelar, é trazer para a realidade mesmo, né? O que o paciente pode esperar de um procedimento. Quando a gente fala de cirurgia, né, é um pouco mais garantido, vamos dizer assim. A gente não pode garantir a cicatrização, o aspecto da ferida cirúrgica, né? Isso não dá para garantir porque mais habilidoso, cuidadoso, cauteloso que o cirurgião seja, tem ali uma coisa que é extremamente individual do paciente, que é o processo de cicatrização, né? O processo inflamatório, de recuperação. Então, quanto à cicatriz, a gente não pode garantir.
mas em termos de resultado, né, a cirurgia ela é muito mais reprodutível. Então, você pega um paciente que tem uma flacidez facial, que tem indicação de lifting, se você faz um lifting nessa paciente, você realmente vai conseguir melhorar muito o contorno dela, vai melhorar se ela fizer a parte de pescoço também, reposicionar a papada, reposicionar os esmaltes. Então, assim, na verdade, quando a gente fala em procedimentos cirúrgicos, isso é minha opinião, tá, gente? O antes e depois, ele acaba sendo até mais seguro, se a gente pudesse usar, de fazer o uso dele, porque a cirurgia realmente tem excesso de pele, você corta e cola, né? Você corta e costura. Mas com procedimentos minimamente invasivos, com procedimentos de consultório, eu acho muito complicado a gente querer sustentar o nosso marketing em foto de antes e depois. E aí eu vejo muitos colegas aborrecidos, né? Porque a gente não pode postar antes e depois, e por conta disso não querem fazer o marketing. Ah, não, eu não posso fazer como eu gostaria, eu não posso fazer colocando antes e depois e estando, né, no mesmo nível de concorrência de outros profissionais, como, por exemplo, os dentistas, então eu não vou fazer o meu marketing. E isso é uma grande bobagem, gente. Primeiro, tem uma série de outras coisas que você pode mostrar do seu dia a dia, do seu trabalho, muitas outras coisas que você pode ajudar o teu paciente sem ser mostrando foto de antes e depois, tá?